Bom dia, meu amado irmão, minha amada irmã. Mais uma vez, da mesma maneira, da mesma forma, quero saudar a todos aqueles que têm acompanhado, que têm entendido, que têm aprendido da palavra de Deus e sabe que o que estou a falar aqui tudo é para a honra, glória, louvor e adoração do nosso Deus. E certamente é óbvio que muitos de nós gostaríamos de ouvir aquilo que nos agrada, né? Hoje eu estou falando assim somente para você entender que há coisas que você pode não se sentir bem ao ouvir, mas ao ouvir, orientado por Deus, direcionado por Deus, você pode sentir prazer em entender que não tem nada que não esteja escrito na palavra de Deus. Por que estou falando isso? Eu cheguei a mencionar que eu estava fazendo as devocionais diárias pelo aplicativo da Bíblia JFA Offline. E agora estou seguindo a revista de estudo pela qual tem o título, o nosso tema, né, desse trimestre é compromisso. Você pode ver aqui, compromisso, tá? E por ter compromisso e para ter compromisso é necessário nós entendermos sem nenhuma sombra de dúvidas. É necessário entendermos sem nenhuma sombra de dúvidas do que é preciso fazermos para termos então uma verdadeira comunhão com o Senhor. Para não estarmos falando somente apenas aquilo que nos é agradável, mas precisamos dizer também aquilo que está registrado e que muitos se enquadram dentro desse quadro, no qual é um texto áureo da revista nos dias de hoje. Que, na verdade, até mesmo isso tem se tornado cada vez mais natural, onde ninguém mais não, quero dizer assim, onde muitos são levados a abandonar, a não pulam essa parte para poder se desviar do que Deus não se agrada. E de fato não se agrada mesmo. Não se agrada mesmo. Eu quero fazer a leitura para que você possa entender claramente aqui no livro de Mateus, na carta, em Mateus, no capítulo 19, que vai falar acerca do repúdio. O que é o repúdio? O repúdio é o divórcio, onde muitos estão aí, não vê a hora de que isso seja, ou de que isso aconteça, de que alguém ceda a sua parte do repúdio, do divórcio. E conhecemos muitas pessoas
que se encontram hoje divorciadas e casaram novamente e estão vivendo, sendo a verdade uma só, que o homem estará livre somente quando a mulher estará livre, somente quando vier a ficar viúva, perdeu o seu cônjuge. Nessa parte, nós temos a liberdade, nós podemos, porque não é bom que o homem esteja só. Mas nós vamos deparar com um texto que mostra a respeito desse título que eu quero mencionar, que está em Mateus. Gostaria de fazer a leitura com vocês. Eu vou acender outra luz aqui para mim poder entender. Ontem eu fui ao médico e para renovar o exame da catarata. A vista esquerda, ela completamente não está dando para identificar uma letra. Se fechar, não identifica uma letra. Então, pela direita está já ter sido feito a catarata, glória a Deus, ainda dá para me ler. Mas foi tudo, graças a Deus, encaminhado para que venha suceder a segunda cirurgia da vista esquerda. E eu continuo clamando a Deus e pedindo também a você que me ajude em oração, porque vamos chegando a uma certa idade e as coisas vão aparecendo, vão surgindo. Nós vamos deparando com o que nós estamos sujeitos, não é verdade? E tantos que chegaram à sua idade e alcançaram uma idade que hoje estão vivendo sempre na dependência de medicamentos, de remédios. E a gente precisa se cuidar, com certeza se cuidar do nosso corpo físico, mas principalmente do nosso corpo espiritual, do nosso espírito, a nossa parte do nosso corpo espiritual. E para cuidar desse corpo espiritual, precisamos estar aprofundando na palavra de Deus e vendo se estamos de conformidade com a palavra, se apenas estamos ouvindo a palavra e não praticando, se estamos até então só lendo a palavra de Deus e não procurando o conteúdo em que que o Senhor quer passar para cada um de nós. Aqui, neste momento, não querendo ser melhor do que ninguém, jamais, em nome de Jesus, porque sou falho, necessito, preciso de estar a cada dia, como gosto de dizer, andando constantemente de joelho diante do Senhor. Isso tudo porque sou completamente grato a Ele. E por Ele ter me concedido, ter me presenteado, com a minha esposa, me dado um presente, uma esposa. E com essa esposa, hoje eu tenho 39, vou para 40 anos de casado, louvado seja Deus. E eu não me arrependo de ter casado, e há quantas e quantas pessoas que estão arrependidas porque não suportam mais uma às outras. E isto, no início, não era assim. Se olharmos bem, quando tudo começa de uma forma onde nós queremos estar constantemente com aquela pessoa, com aquele a quem você conheceu, sendo você homem, ter conhecido a sua esposa, sendo você esposa, ter conhecido o seu esposo. No início as palavras eram completamente diferentes, eram palavras que preenchiam, que você se sentia realizada, o que você se sentia a pessoa mais feliz neste momento, quando você encontra alguém que é a sua metade. Então você
se encontra a felicidade, você se torna a pessoa, olhando você, a pessoa mais feliz. Eu tenho certeza que você, quando conheceu, você se sentiu assim. E quantos nos sentiram assim? E hoje se encontram em choques em várias áreas da vida, porque vai desgastando. E sendo desgastado, em havendo o desgaste, aí dá-se o início ao primeiro pensamento, que é de deixar tudo para trás. Como se diz, chutar o balde, né? E eu não quero mais, eu quero, mas não vejo que a palavra de Deus, ela nos orienta. Amém? Eu quero falar sobre isso. Eu estou aqui fazendo apenas uma introdução do texto áureo, que na verdade é o texto áureo referente ao dia de quinta-feira, né? Eu estou sempre dando umas falhas aqui grandes, né? Eu falei ontem, dia 18, hoje é dia 20, ontem foi dia 19, então eu não quero me corrigir mais uma vez, dizendo que às vezes aqui a responsabilidade que tem aquele que quer fazer a obra do Senhor e fazer com todo amor e dedicação, querer orientar, passar para aqueles a quem não conhece ou para aqueles que são conhecedores, mas que estão vivendo de forma como se não conhecesse. Eu espero não estar ofendendo a ninguém. Eu espero não estar ofendendo, porque a palavra de Deus, ela nos orienta. Então é para isso que existe, que o Senhor se preocupou em deixar escrito para que nós venhamos a examinar essa palavra. E ao examinar essa palavra, com toda certeza estaremos chegando mais a Deus. E Deus vai vendo os passos nos quais você está dando para se aperfeiçoar, para se aproximar mais dele. Ele vai ver os passos. E cada passo que você der em direção ao Senhor, certamente Ele estará dando também um passo em sua direção. Isso que eu quero deixar aqui, sendo alguém que veio do interior, que na verdade eu não tinha nem coragem de falar algo assim em público, e principalmente assim pelas redes sociais. Eu nem imaginava isso, eu nem imaginava. Mas hoje, impulsionado pelo Espírito Santo, eu estou aqui comprometido e me comprometendo primeiramente com Deus e com essa palavra. Porque no momento em que me converti, eu me converti no livro, na mensagem de Isaías, que quando Isaías se depara que era um homem de lábios impuro e habitava em meio a um povo de impuros lábios, ele é tocado por uma brasa, ele reconhece. E aí o Senhor, desejando enviar alguém, e não tinha quem enviar, ele, olhando para dentro dele, reconhecendo que era e precisava, necessitava, assim como nós necessitamos nos dias de hoje, porque não mudou, a palavra não muda, a palavra é imutável, não tem nada que se acrescentar e nem que tirar. E vemos tantos acrescentando algo na palavra de Deus que não é preciso. E nem ai daquele que acrescentar um tio, uma vírgula, né? Eu esqueci como é que está o versículo. Às vezes eu quero mencionar, o Espírito Santo me mostra, que acrescentar na palavra de Deus, ou tirar da palavra de Deus. Então precisamos de falar, de fato,
como a palavra é, o que o Senhor deixou para que viéssemos a entender. Respeitamos a forma de que cada um pensa, cada um tem o seu entendimento, mas há vários entendimentos que, se olharmos com os olhos espirituais, nós não vamos ou iremos ver ou iremos ter a certeza de que não estão andando corretamente com o que o Deus espera que seja da vontade do Senhor, que seja feita, que seja de acordo com a vontade do Senhor, né? E sim andando segundo a sua vontade. E com isso estão enganando, né, pessoas. E pessoas estão sendo enganadas, e por elas estarem sendo enganadas, por terem acrescentado algo na palavra, eles aprenderam daquela forma com algo que foi acrescentado. E por ter aprendido com algo que foi acrescentado, eles sentem também e falam com convicção daquilo que foi acrescentado. E na verdade, não podemos fazer isso. Por isso, há uma necessidade de olharmos bem, primeiramente para o Senhor. Primeiramente para o Senhor. Olhar depois para as pessoas com um olhar de misericórdia, colocar no lugar daquelas pessoas que estão passando, a gente sabe, enfrentando tantas coisas que não tem como nem descrevê-las. Mas a verdade é uma só. Deus, eu vou ler o texto mesmo, na verdade, e se encontra em Mateus, no capítulo 19, no versículo 4 ao 6. É o texto da devoção, o texto áureo de que temos para cada dia. Mas eu quero ler o 19 até o 12, e por aqui iremos ver e entender, procurar entender o que o Senhor quer para cada um de nós. Amém? Olha só, no capítulo 19 de Mateus, está escrito assim, dessa forma. Não tem como mudar. Se você se enquadra dentro desse quadro, espero que você pense, que você repense. Tá bom? Eu tenho na família e conheço muitos que deixaram, mas a palavra nos orienta. Pode ter certeza, estão vivendo em pecado, estão adulterando. E isto é abominação aos olhos do Senhor. Amém? E aconteceu que, concluindo Jesus esses discursos, ele tinha falado muitas parábolas de credos incompassivos, né? De credor incompassivo, de ter falado de tantos ensinamentos que deu, por isso coloca aqui. E aconteceu que, concluído Jesus esses discursos, foram muitos, saiu da Galiléia e dirigiu-se aos confins da Judéia, além do Jordão. Primeiramente, ele saiu. E seguiram-no muitas gentes. Sempre onde Jesus estava, não temos dúvida de que tinha muitas pessoas que gostariam, queriam, desejavam aprender o que Jesus estava ensinando. Então essa é a verdade, sendo que hoje, nos dias de hoje, muitos não têm dado a ele a honra que lhe é devida, e há uma necessidade disso. E seguiram muita gente, e curou-os ali. Então chegaram ao pé dele os fariseus, que eram os doutores da lei, que
estavam ali sempre seguindo aquela tradição, que foram, de uma forma, no que referi antes, que foram enganados ou seguiam, examinavam, e eram a lei deles. Eles também não estavam errados, porque eles estavam examinando e queria ver se cumprir, porque a lei ela é dura. A lei ela é dura. Nós sabemos disso. É olho por olho, dente por dente. Assim era a lei no passado. E os fariseus então ficavam atentos, estavam sempre acompanhando, mas aí eles chegam. Então chegaram-se ao pé dele, os fariseus, trazendo e tentando. Você vê que a palavra como é colocada, tentando, e disseram-lhes, e dizendo-lhe: é lícito o homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Então aqui ele faz uma pergunta a Jesus, né? É lícito o homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Mas Jesus olhando, nem uma pergunta, porque não tem aqui o ponto da pergunta aqui, né? Então, aí eles perguntam, a fim de tentar, fizeram a pergunta e colocaram bem claro: repudiar a mulher por qualquer motivo. Por qualquer motivo. De repente alguém, talvez por motivo tão besta, por motivo tão... Eu digo isso, que eu cheguei ao ponto de querer separar, foi por poucas coisas, pelo ciúme. E hoje a gente vê que na verdade o Senhor deu graça e nós vencemos. Tivemos nossas experiências. Muitas foram as experiências que hoje, por termos tido essas experiências, podemos falar que vale a pena. Porque é bom que esteja dois, sempre dois, porque caindo o outro o ajudará. E assim sucedeu. Sucedeu comigo, minha esposa. E eu caí nas drogas e ela esteve ali comigo, me ajudando, não me abandonou. Louvado seja Deus, foi um presente de Deus. E depois aconteceu da perda do nosso filho, ela vir a passar por um momento onde caiu na depressão, síndrome do pânico, né? E com isso foram 7 anos. Graças a Deus o Senhor tem ouvido, tem atendido, está muito melhor em relação ao que viveu. Ainda está na dependência de alguns medicamentos, mas eu creio em nome do Senhor Jesus, peço a Ele, em nome de Jesus. Eu sei que o Senhor Jesus trata com cada um de nós de uma maneira. Ao tratamento do Senhor, então precisamos entender que temos que procurar a viver com esse Jesus. Aí vem o texto áureo, no qual eu tenho que ser breve, porque não vai dar tempo novamente, eu queria ler todo. Ou leio não falar em lugar algum. Eles tentando a Jesus, eles não esperavam, acredito eu, que eles não esperavam de ouvir o que Jesus disse para eles no momento, porque eles foram esperançosos de receber alguma coisa, assim como o ser humano. Sempre ele vai na esperança de receber o que ele está precisando, não é verdade? Então eles foram na esperança, foram na esperança de ouvir que Jesus dissesse e concordasse com eles. Mas aqui não, eles depararam que a verdade seria completamente outra, que eles teriam que concordar, teriam que examinar, olhar e verem a necessidade que eles, pelo entendimento que tinham, entenderem que precisavam de entender. E creio, em nome de Jesus,
creio que em nome de Jesus, eu não posso garantir, não sei qual era o entendimento, se eles receberam aquela palavra, se continuaram a praticar, porque tem muitos que ouvem a verdade e continuam fazendo as mesmas coisas, não mudam, sendo que a palavra do Senhor está mostrando claramente que quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então há uma necessidade de mudança e não permanecer naquilo em que, quando você conhece Jesus, não deixar que ele se tire ou que você tire aquilo que ele está orientando para que você tenha uma vida íntegra, uma vida onde você não viverá somente aqui, mas sim terá uma vida eterna, uma garantia de Jesus. Porque ele promete uma vida eterna. Quem crê em mim terá a vida eterna. Ele tem a vida eterna. Não terá, ele tem a vida eterna. É no presente. Por isso, então, ele, porém, respondendo, disse-lhes: não... Olha só a dificuldade da leitura, tá, meus amados? Ele, porém, respondendo, disse-lhes: não tendes lido que no princípio o Criador os fez macho e fêmea? Ele levou os fariseus a refletirem, a pensarem, a terem pelo menos a sensibilidade de pensarem, de refletirem do que o Senhor fez no princípio. O que ele fez no princípio? Ele criou um macho e fêmea. Não para conviver nos dias de hoje, onde também está voltando e até crime você falar algo dessa natureza, mas eu creio que aqui não estou ofendendo a ninguém. É macho e fêmea, é homem e mulher, para terem a sua convivência. Isso foi Jesus quem disse. Não estamos aqui, nós não viemos aqui para julgá-los, para condená-los, e sim na esperança de que possa o Espírito Santo convencer. Essa é a vontade do Senhor, que o Espírito Santo, e a missão do Espírito Santo é convencer. Mas muitos não têm dado crédito, porque não estão com seus ouvidos sensíveis a essa palavra. E disse: portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Serão dois numa só carne. Aí começa o entendimento para que venhamos a entender o entendimento de que precisamos estar ciente que eu preciso estar em concordância, entendendo, procurando entender a cada dia. Sei que isso é difícil, porque cada um foi criado de uma forma e a gente sabe que não é fácil. Quem é casado há anos sabe a experiência que tiveram, e hoje, com o passar do tempo, depois de tantos anos, sabe que valeu a pena, e recordando o passado, você entenderá as experiências amargas que você colheu, mas você permaneceu, e assim deve ser, é o que o Senhor espera. Olha só. E disse, portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Porquanto o que Deus uniu, não se separe o homem. Aí disseram no versículo 7, disseram-lhe eles: então, por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-las e separar? Disse-lhes ele: pois por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar vossa mulher, mas ao princípio não foi assim. Ao princípio não foi assim. Louvado seja Deus.
Eu vos digo, Jesus dizendo, eu vos digo, porém, em qualquer que repudiar, eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Isso é para ambos. Disseram-lhe seus discípulos, se assim é a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. Aí Jesus falando para ele, porém lhes disse, nem todos, porém, recebe essas palavras, nem todos recebem, a gente sabe que nem todos recebem essa palavra, não recebem, não vão dar crédito, vão continuar da mesma forma, vivendo como se tivessem correto, estivesse certo, agindo da sua própria forma, do seu próprio entendimento. Porque eles, porém, dizem, nem pode receber essa palavra, mas aqueles a quem foi concedido, somente aqueles que foi concedido. Então, se foi concedido a mim, se foi concedido àqueles que receberam, e pode ser concedido a você que talvez esteja com essa dúvida e vivendo, e pode ter o arrependimento, pode ser convencido pelo Espírito Santo de Deus, e você retornar entendendo que Deus abomina esse repúdio. Louvado seja Deus. Então, ele, porém, lhe disse, nem todos podem, porque há eunucos que assim nasceram do ventre da mãe. Eunucos é aquele que não tem o prazer, eu não vou saber explicar, eu já tive um estudo a respeito do eunuco, mas é aquele que não se casa, ele não vai se casar, ele se fez eunuco, eu não quero me casar, eu vou viver sim, porque ele tem ele quer viver, ele tem a viver a sua vida. Louvado seja Deus, eu vou dessa forma, acho que dá para entender. Caso não esteja entendendo, você lendo na Bíblia, procurando no dicionário, certamente encontrará. Porque eu não examino aqui, procuro entender aquilo que está escrito no momento, mas eu posso procurar também saber o que é eunuco, de fato, e explicar com mais facilidade. Mas é aquele que não casa, ele tem a virtude, eu não vou casar, e não faz falta para ele, ele continua só e vive para o reino de Deus também, né? Ele, porém, respondeu, respondendo, disse-lhes, não tendes lido que no princípio Deus fez o macho e fêmea, e diz, portanto, deixará o homem, pai e mãe, disseram-lhe eles, então, por que Moisés, onde é que eu estava, gente? Meu Deus, no 8, disse-lhe ele, Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar vossa mulher, mas no princípio não foi assim. No princípio não foi assim. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa da prostituição e casar com outra, comete adultério, e o que casar com a repudiada também comete adultério. Disseram-lhe seus discípulos, se assim é a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. Ele, porém, lhes disse, nem todos, porém, recebem essa palavra, mas só aqueles a quem foi concedido. Porque há eunucos que assim nasceram do ventre da mãe, e há eunucos que foram castrados pelos homens, não pode casar. E há eunucos que se castraram a si mesmo. Não é se castrar, cortaram, eles se castraram. Ele falou assim, eu não quero me casar. É bom que o homem não esteja só, mas eu quero viver pela obra de Deus, eu quero viver pela obra do Senhor. Então, isto é algo de muita profundidade, que se castraram. E essa forma
a respeito de vós. Espero que você possa ter compreendido a respeito do que diz. Uma pesquisa também em Deuteronômio 24:1, para concluir aqui, ele diz assim: quando um homem tomar uma mulher e se casar com ela, então será que, se não achar graça em seus olhos, por nela encontrar coisa indecente, far-lhe-á uma carta de repúdio, e lhe dará na sua mão e despedirá da sua casa. Aí tem aqui Malaquias, para você ver como Deus não se agrada. Porque o Senhor, o Deus de Israel, diz que odeia o repúdio. Ele odeia. Isso é odiável aos olhos do Senhor. Ele não se agrada disso. Isso é completamente contrário à vontade do Senhor. Malaquias, porque o Senhor, o Deus de Israel, diz que odeia o repúdio. E aquele que encobre a violência com a sua roupa, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, guardai-vos em vosso espírito e não sejais desleais, que você venha ser leal, primeiramente, a esse Deus, e leal também, lealdade à sua esposa, e esposo, lealdade ao seu esposo. Que vocês possam pensar, que nós podemos pensar, que venhamos a colocar e que venhamos a entender que um dia tudo vai passar, tudo isso vai passar, tem um tempo para todas as coisas. Amém? Em Deuteronômio 24, e este também a desprezar e lhe fizer carta de repúdio, e lhe der na sua mão e a despedir da sua casa, ou se este último homem que a tomou para si por mulher vier a morrer, aí vai continuar em Deuteronômio, dizendo assim: então seu primeiro marido que a repudiou, não poderá tornar a tomá-la, para que seja sua mulher. Depois que foi contaminada, pois é abominação perante o Senhor. Assim não farás pecar e a terra que o Senhor teu Deus te dá por herança. Essa é a palavra que eu gostaria de deixar para vocês. Eu sei que o tempo é pouco, eu gostaria de procurar deixar assim tudo escrito, para que eu pudesse lembrar referente a algumas palavras que eu talvez não saiba, porque eu não tenho estudo, mas eu entendo, a minha forma de entender é clara, eu entendo o eunuco, sobre o eunuco, e eu gostaria de agradecer a esse Deus por esse privilégio, e a você que tem acompanhado. Espero que você possa estar entendendo e não se decepcionar com a forma de que o Senhor concede para falar. Aquilo que estiver assim para poder ser dito, eu quero falar com muito amor, carinho, não ofendendo alguém, mas desejando que venha ter uma vida compromissada com o Senhor, que venha ter uma vida compromissada com esse Deus que é o Deus o Deus dos deuses, né? É o nosso Senhor. Amém? E agradeço a você imensamente, você pelo Face, que tem visto a mensagem, que recebo as mensagens. O meu tempo é muito pouco, por isso eu não respondo, mas eu quero agradecer a cada um de vocês que tem acompanhado e que tem entendido. Espero que você não se sinta mal de falar assim, mas que você possa pensar e repensar a respeito do que vive, da forma que está vivendo. Amém? Eu agradeço a esse Deus, essa imensa oportunidade e ter tido a cobertura do Espírito Santo para poder transmitir a você. Amém? E você querendo nos fazer uma visita, quero convidar você, onde você ali aprenderá com pessoas que já estudaram, os pastores, que estudaram para isso, estudaram, formaram-se
e vai dar uma orientação. Alguma dúvida que você tiver, eu tenho certeza que você pode procurar, que ele dará claramente mostrando como deve ser a palavra. Se alguma dúvida, amém? Eu sirvo ao Senhor na Primeira Igreja Batista de Benfica, na rua Henrique Dias, número 33, onde teremos a imensa honra em recebê-lo ali a estar conosco, participando dos cultos. Na quinta-feira, às 19h30, culto de oração, e também aos domingos, 9 horas, escola bíblica dominical, e às 10 horas o culto da manhã e às 19 horas o nosso culto da noite. É um convite que eu deixo para você que foi até o fim. E você, se estiver gostando, eu peço você mais uma vez, me ajude. Me ajude, inscreva no meu canal, me ajudando para que eu possa ter um tempo onde eu possa procurar referência, deixar escrito, e para que você possa ter um melhor entendimento. Amém? Que o amor desse Deus, a graça salvadora de nosso Senhor e Salvador Jesus e as duas consolações do Espírito Santo de Deus esteja com a minha vida, com a sua vida, com a sua família e com todo Israel de Deus, com todo servo de Deus espalhado pelos 4 cantos dessa terra. Amém? Que Deus abençoe, tenha um bom dia, vamos para a luta, vamos trabalhar. Amém? Está no momento, está na hora